Olá pessoal, tudo bem com vocês? Tudo em paz? Meu nome é Roberto Canario Liciado, eu crio agatas pastéis sem fator. Para você que está chegando agora, seja bem-vindo. Faço convite aí para você se inscrever no canal, assistir aos demais vídeos que já foram publicados e deixar nos comentários suas dúvidas, suas sugestões, suas ideias, suas críticas, enfim. Interaja com o canal, que é essa a ideia. A ideia é compartilhar informações, compartilhar experiências, visando a criação de canais de cor para os concursos, visando uma criação selecionada seguindo o padrão determinado pelo Manual de Julgamento da FOB. Ou seja, que seja representativo, né? O exemplar seja representativo da cor em questão. Que nem sempre é fácil, mas é o que buscamos. Dando sequência aí aos vídeos que eu estou fazendo sobre as cores clássicas, sempre mencionando que eu já escrevi um artigo para o Brasil Ornitológico, intitulado Reconhecendo as Cores Clássicas, mas existe o mesmo artigo no site agatapastel.weebly.com. Acesse lá o menu Artigos, que você tem o documento lá disponível, tá ok? Tem o texto, algumas fotos de alguns amigos criadores. Com relação às fotos e vídeos que eu estou recebendo dos amigos criadores, é importante que vocês, além de terem consciência que nunca é o mesmo que ver a ave ao vivo, então às vezes intensidade maior ou menor de luz acaba influenciando, principalmente, mais ainda, né, nos diluídos do que nos oxidados. Então a ideia é ter uma noção, né, uma boa ideia do que representa um exemplar daquela cor. Não estamos avaliando nem comparando exemplares. Alguns criadores mandaram ainda vídeos ou fotos de aves ainda em muda, aves que não estão ainda no seu melhor estado, aves que foram campeãs, aves que não foram, enfim. A ideia não é comparar a qualidade das aves e sim reconhecer as características das aves. É para isso que se está fazendo, o que eu estou fazendo, né? Este vídeo. Essa é a ideia, que vocês reconheçam e saibam identificar o que é um cobre, o que é um ágata, né? O ágata tem que ter características de cobre ou não, né? Como foi uma dúvida que alguém colocou, ou até o ágata tem que ter características de ágata pastel. Na verdade é o inverso, né? O ágata pastel é que, antes de tudo, é um ágata. Então tem que ter as características de ágata com a influência da mutação pastel. O que é que faz a mutação? O que é que modifica essa mutação nas características originais do tipo clássico, né? Essa é a grande, digamos, a grande diferença, né, entre as mutações com o tipo clássico que a gente está tentando descrever aqui. Bom, feitas as ressalvas, não é? Feitas as ressalvas, canais diluídos. Então, no caso dos ágatas que nós vamos falar nesse vídeo, o que acontece? Não sei se o termo é bem diluição, mas acontece uma redução da eumelanina, da área de atuação da eumelanina negra no canário, centralizando, né, a melanina na pena, né? Então o que acontece? O desenho, e sempre que a gente fala em melanina, né, em tipo, a gente está avaliando a melanina do desenho, a melanina na envoltura e bicos e patas, tá? Bicos e patas dos ágatas são bicos e patas claros, tá certo? Então, no caso do desenho, o que acontece? Havendo a centralização da melanina, né, no canal
medular aí da pena, o desenho fica mais fino e entrecortado. Pela sobreposição das penas, o desenho mais fino, ele vai ter um desenho fino e entrecortado. Mas a tonalidade do negro deve ser o mais negro possível. O negro, tão negro quanto se fosse um cobre. Tá certo? Muitas vezes não se consegue, mas essa é a ideia, né? Essa é a intenção, que seja o mais negro possível. E a envoltura, o que se pede é a mínima envoltura ou nada de envoltura, ou seja, o desenho bem nítido, né? Sem borrões, bem nítido, e você tem um contraste evidente com a cor de fundo. Então a cor de fundo vai ser o mais limpa possível, não vai ser uma cor vermelha misturada com a eumelanina negra, não vai ser uma cor quase vinho, vai ser uma cor vermelho vivo, tá? E o desenho fino e entrecortado. Essa é a ideia. Então, canários diluídos, ágata, eumelanina negra diluída, ou vamos dizer melhor, reduzida. Então, as estrias se concentram no centro da pena, afinando o tamanho do desenho das estrias. Entre as estrias, o fundo lipocromo é limpo, não há envoltura, ou uma mínima envoltura, é o que se procura, a menor envoltura possível. Bicos e patas claros. É bem interessante que vocês notem o seguinte, na Europa, eles preferem um exemplar que se caracterize por ter alguma envoltura. Então é isso que eles buscam. Eu não sei, acho que uma divergência aí de interpretação, enfim, não estamos na Europa, estamos no Brasil, tá certo? E nós buscamos o fundo mais limpo possível, o melhor contraste possível, tá ok? Essa é a ideia. É difícil mesmo tentar fazer o ajuste, né, do negro, a melanina negra, bem evidente, com o melhor contraste, ou seja, zero de envoltura e forte, não quero usar essa palavra, né, mas uma melanina negra, como se fosse um canário oxidado, né, o mais negro possível, tá? Essa é a ideia. É um desafio, tá ok? Então, novamente, eu vou agradecer já de antemão a todos os criadores que se dispuseram a enviar, autorizaram o uso das fotos, dos vídeos, entenderam a ideia aí de colaborar, né, de tentar fazer um trabalho aí de orientação mesmo, né? Para que quando vocês busquem uma criação, tenham pelo menos uma ideia do que esperar do canário que vocês queiram criar, né? Estamos aqui fazendo uma introdução dos tipos clássicos, fizemos dos oxidados, estamos fazendo dos diluídos, tá ok? Então, tendo em vista que a ideia é reconhecer as características de um bom ágata nos exemplares que nós vamos ver, com e sem fator, mosaicos, intensos, nevados, etc. Vamos ver os exemplares, depois eu volto a falar com vocês, tá ok? Então vamos lá.
Bom, meus amigos, finalizando agora que vocês viram as aves, apenas dois lembretes que são importantes. Primeiro, os canários mosaicos têm penas mais largas que os canários nevados, que têm penas mais largas que os canários intensos. Então, pela própria estrutura da pena, o risco fino e entrecortado vai ser tanto mais fino nos intensos, depois nos nevados, depois nos mosaicos. Não dá para ter a mesma espessura, né, quando a gente está falando de áreas diferentes, né, áreas de concentração da eumelanina em tamanhos de penas diferentes. Então, é lógico que o risco é o mais fino possível nos mosaicos, mas vai ser mais largo que nos nevados, que vai ser mais largo do que nos intensos, tá certo? Então, a gente precisa ter essa ideia. E sempre é uma avaliação do canário como um todo, não é um aspecto só, tá? E é claro, mais uma observação. Uma coisa é você ver um negro, um risco negro, sobre um fundo escuro. Então, num canário oxidado, você tem a envoltura, você tem melanina também, né? na envoltura. E a pena por cima, ou seja, negro sobre negro. É claro que vai ser mais escuro. Se você não tem envoltura nos diluídos, negro sobre um fundo claro, né, limpo. Então o negro vai perder um pouco a sua potência, né, a sua tonalidade, e aí vai ter uma pequena diferença. Nunca um diluído vai ser tão negro quanto um oxidado. Pelo menos a percepção visual, né, não será a mesma. Bom, finalizando, antes de mais nada, deixa eu agradecer aqui ao Alexandre, ao Mauro, ao Paulo e ao Wanderson por ceder aí, permitir a utilização das aves, né? Mandaram os vídeos e as fotos, sem o que não teria muito sentido, ficaria sem fundamento aí, né? O assunto desse vídeo. E com a ilustração aí dessas aves fica mais fácil de vocês perceberem as características dos ágatas. Só para finalizar, lembrando sempre que há no ágata alguns traços que são particulares, que são bem reconhecíveis, né? O ágata sempre apresenta o bigode, aquela melanina que desce do lado do bico, a falta de eumelanina no superciliar, aparecendo bem o lipocromo, né? E a calota principalmente nos intensos, né? Então são características típicas de um ágata que tem que estar presente no exemplar também. Faltou esse pequeno detalhe, né? Então é isso, pessoal. Próximo vídeo encerra aí esse grupo falando, né, do reconhecimento das cores melânicas. O vídeo dos isabelinos deve estar aí online nos próximos dias. Então é isso. Fiquem com Deus, um abraço e até o próximo vídeo.